Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Temos na ordem do dia a aprovação da ata da sessão anterior, que o secretário fará a leitura. Ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 2 de dezembro de 2019. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Clarice Quilmento Minosso, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamede, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Magnus Espanhol, Claudimiro Koprovski, Gilmar Perusso, Antônio de Oliveira e Altir José Ferro. Sobre a presidência da vereadora Clarice Quilmento Minosso, foi dada aberta a sessão. Ata em discussão. Em votação. Obrigada. Aprovada por 9 votos e 1 abstenção. Projeto de lei número 153, altera a lei número 6.206, de 14 de dezembro de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento residencial Gallery. Esse projeto já foi lido, né? O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 153 de 2019, de 28 de outubro de 2019. Altera a lei número 6.206, de 14 de 2006, que autorizou o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento residencial Gallery. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Inclui o parágrafo único do artigo 1º da lei número 6.206, de 14 de dezembro de 2006, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a não executar a rede seca de esgoto cloacal, em virtude de não haver previsão de implantação de estação de tratamento de esgoto no entorno do zoneamento do referido loteamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minosso. Projeto em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Há uma abstenção, desculpem. Não, uma abstenção. Ah, tá, é contrário. Tá. Em 9 favoráveis. Projeto de lei número 165/2019 dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre comércio da atividade econômica relativas à livre iniciativa e ao livre comércio da atividade econômica e disposições sobre a atuação do município como agente normativo regulador e da outras providências. Adequação à Lei de Liberdade Econômica a nível municipal, conforme prevista na lei federal. Já foi lido. Como esse projeto já foi lido, vamos primeiro à leitura e vamos colocar em discussão. Em votação. Então, para o uso da palavra, o vereador Vinícius. Muito boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, plateia, servidores. Eu estou plenamente de acordo com a Lei da Liberdade Econômica Municipal e... Me desculpe. E
eu sei de uma situação aqui no município que é sobre os loteamentos populares aqui. Nos loteamentos populares, há uma restrição que consta na matrícula de cada um dos lotes, né? Não se trata de uma restrição do plano diretor, é uma restrição da instituição dos próprios loteamentos, onde consta na matrícula o seguinte, que não poderão ser instalado comércio naqueles locais. Então, imaginem vocês que no bairro Citadela, por exemplo, não possa haver uma venda de pães. Não possa haver, vereador Paraíba, o senhor que mora nas redondezas, não possa haver não vou falar nem de bar, sabe? Mas uma vendinha, ou uma moça não possa fazer unhas, um pequeno salãozinho de fazer unhas, ou não possa vender um botijão de gás, uma coisa assim, uma atividade econômica de zero impacto ambiental, e lá não pode ser feito isso. E eu estava estudando a possibilidade mais simples de permitir que lá fosse instalado pelo menos uma padaria, ou para vender uma vendinha, para ter 1 litro de leite ali pertinho, para não precisar se deslocar, ou quem sabe uma manicure para fazer a unha e cobradas, né? Por que não? O que isso implicaria em problemas para a comunidade, para o bairro? Eu acho que isso aí, essa restrição é que gera o problema. Então, eu fiquei pensando como que nós poderíamos fazer para permitir que esses pequenos empreendimentos de baixo impacto pudessem ser implementados ali sem que precisasse fazer a alteração de todas as matrículas dos imóveis. E eu estava confiante que isso seria através da lei da liberdade econômica. E eu não encontrei isso na lei. Então, eu acho que deveria constar nessa lei, está faltando uma coisa, senhora presidente. Está faltando dispensar o microempreendedor individual, que é aquele que fatura até 5, 6 mil reais, 8 mil reais por mês. Quanto que é, tu sabe? 80 mil reais por ano. Tá, que dá menos 7 mil reais por mês, para permitir que essas atividades sejam exercidas independentemente da concessão de alvará pelo poder público. Afinal de contas, se permitiria assim que a liberdade econômica, né? Independentemente da concessão do alvará. Então, se os colegas estivessem de acordo com isso, eu faria uma emenda de plenário, só se todo mundo estiver de acordo. Então, vou pedir vistas, então. Acho que seria uma ação pertinente aqui, para daí sim deixar a lei bem adequada mesmo à necessidade, pelo menos, de grande parte da população que hoje vai ter que sair do seu bairro para abrir um negócio, porque lá dentro não pode. Então, eu peço vistas, senhora presidente. Obrigado. Então, só para... Tá, obrigado. Para o uso da palavra, o vereador Magnus. Boa noite, senhora presidente, colega vereadora, vereadores, funcionários da casa e a plateia que nos assiste. A Lei de Liberdade Econômica é um projeto que eu encaminhei aqui um pedido de indicação logo que ela foi aprovada a nível federal. E essa lei eu mandei como exemplo uma lei da cidade de Portão? Não, perdão. Onde tem a Expo Inter é Esteio. Obrigado. Esteio tinha o problema que quando tinha Expo Inter tinha que fazer 600 vistorias de uma hora para outra para botar para as pessoas que iam trabalhar lá dentro, vender cachorro-quente ou vender máquinas agrícolas, porque elas tinham que ter alvará para poder trabalhar lá. Então, por isso, Esteio
fez esse projeto de lei logo em seguida, se não antes que a aprovação, inclusive, do projeto a nível federal. No artigo 3º, parágrafo 1º, vereador Vinícius, aqui fala o seguinte, que quem desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se vale exclusivamente da propriedade privada própria ou de terceiros, não tem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. Então, para o MEI, que ele tem essa atividade de manicure, para o MEI, e não precisa necessariamente ser um MEI, ele pode ser uma empresa até um pouquinho maior, se ele tem essas atividades que não têm impacto, ele está dispensado de ter. Então, na verdade, nós já teríamos isso englobado dentro da legislação também. Porque a Lei de Liberdade Econômica ela vem para dar segurança jurídica para o empresário. Então, o empresário não tem que ter medo do Estado. O Estado, se ele quer cobrar alguma coisa, ele tem que poder... a questão é desburocratizar. Por exemplo, um dos aspectos que diz aqui é que um fiscal não pode autuar uma empresa na primeira visita. Ele tem que visitar a empresa, ver o que está acontecendo, fazer uma notificação e, sim, se numa segunda visita ocorrer o mesmo erro, a reincidência, aí sim a notificação. Porque, diante de todas as leis e da burocracia que nós temos nesse país, muitas vezes os empresários acabam, por desconhecimento da lei, diante do tamanho da nossa matriz tributária, acabam cometendo algum erro. Nós temos aqui o representante do Sindilojas. Existe um cálculo de substituição tributária aqui no Estado que é... 2 representantes do Sindilojas. Que é simplesmente uma... Não existe como fazer o cálculo corretamente. Essa é a verdade. Por essas e outras, nosso Estado está no estado que ele está. E que o nosso país está perdendo muito. As empresas de fora não querem vir para cá, porque elas não conseguem se sujeitar ao que a gente tem de legislação aqui. E essa lei, ela vai trazer muitos benefícios nessa área com relação à desburocratização. Por exemplo, outro exemplo da lei é que não vai mais ter a necessidade de existir o documento em papel. Se ele estiver digitalizado, ele vai ter também o valor como se fosse um documento original. Existem normas para essa digitalização, lógico, existem normas, mas dessa forma, tu não vai precisar ter salas e mais salas guardando papel, ou correr o risco de daqui a pouco perder um papel, uma traça, comer um papel lá e tu perder o teu documento. Então, esse é o intuito da lei, e por isso nós estamos trazendo ela para o nível municipal, para legislar também a nível municipal. E eu acho, vereador Vinícius, que daí nós resolveríamos a questão do MEI, com certeza. Obrigado, vereador, pela parte. Eu estava mentalizando a figura do microempreendedor individual e não tinha me atido ao artigo 3º, inciso 1, que desenvolver atividade econômica de baixo risco, era exatamente o que eu estava falando, para a qual se vale exclusivamente de propriedade privada própria, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação. Então, está contemplada isso que eu estava pensando. Agradeço pelo esclarecimento e acho que é muito pertinente e muito importante essa aprovação dessa lei. Muito obrigado. Então, nesse caso, eu sugiro que seja votado, porque vai trazer benefício, segurança, e vamos ser provavelmente o primeiro município da região, um dos primeiros do Estado e do país a ter uma lei aprovada a nível municipal com relação à desburocratização e à liberdade econômica. Obrigado. Então, projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de resolução número 1/2019 da mesa diretora institui regimento interno da Câmara de Vereadores, com emenda supressiva do vereador Vinícius Reinelli. Secretário fará a leitura da emenda. Só da emenda. Emenda supressiva ao projeto de resolução número 1 de 2019, que institui o regime interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata. Pela ordem, quanto ao regimento
eu gostaria de retirar a minha emenda. Posso pedir a retirada agora? Eu retiro a emenda apresentada. Então, retirada a emenda do vereador Vinícius. E nos atemos ao projeto, então. Eu vou conceder a palavra, então, ao vereador Gilmar, uma vez que o projeto é extenso e a gente não vai fazer a leitura em plenário. Senhora presidente, demais vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje. Senhora presidente, eu, olhando, mesmo que superficialmente, a proposta de alterações no regimento interno dessa casa, eu gostaria de pedir a atenção dos colegas para alguns itens que precisam ser melhor analisados e que, por isso, eu quero, ao final, solicitar, senhora presidente. Eu não sei se ainda cabe pedido de vistas ou então a retirada de pauta para fins de análise em especial de alguns itens que eu vou me reportar aqui agora. Nós temos, por exemplo, o artigo 4º, que fala da posse dos vereadores e que exige que todos os vereadores estejam presentes no ato. E com essa expressão todos, nós poderíamos inclusive inviabilizar a posse se todos não estiverem presentes, quando na verdade a lei permite que não se esteja presentes. Outro item também é o artigo 5º, parágrafo 2º, que diz que a sessão legislativa não poderá ser encerrada sem a votação dos projetos de leis orçamentárias. Na verdade, essa imposição não me parece adequada, até porque a discussão da lei orçamentária, ela envolve uma série de questões muito ampla, porque trata da destinação, por exemplo, nesse ano, de 125 milhões de reais, distribuídos entre IPRAM, secretarias, Câmara de Vereadores, etc. e tal. E nós sabemos que muitas vezes essa peça orçamentária ela vem merecendo inúmeras alterações. E nós não podemos encerrar a sessão legislativa de forma obrigatória, sem que se esgotem todas as possibilidades de fazer as emendas que se entenderem necessárias e de discuti-las. O artigo 9º diz que, em seu inciso 5º, letra A, no número 10, que a mesa diretora tem, no caso, poderes para decidir, presidente, itens como aplicar de ofício sanções ao vereador. Ora, de ofício quer dizer que se a mesa quiser punir algum vereador, ela vai punir independente de decisão do plenário. E, na verdade, não é assim que isso tem que funcionar. Eu acho que a punição a quem quer que seja depende da devida instauração do processo administrativo ou do processo que for, da deliberação do plenário, e aí sim, tão somente aí é que a mesa diretora poderá fazer jus à autoridade que lhe cabe. Nós também temos aqui na questão da eleição da mesa diretora, que hoje nosso regimento diz que o mandato poderá ser de até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 pode ser 1 também, como é o caso da gestão e da prática atual. E aqui permite que o presidente da sessão possa votar e ser votado. Então, isso
Em outras palavras, significa a permissão da reeleição, que é um debate que nós, na verdade, não fizemos. E, além disso, sempre a votação para a escolha do presidente, ela é naturalmente, em qualquer lugar, ela é uma votação secreta. Eu tenho o direito de votar para aquele vereador que eu entender e eu não preciso ficar dizendo para quem eu vou votar. E, no entanto, a alteração do regimento diz que a votação será aberta, pública e nominal. Acho que também nós precisamos ver isso. E aqui uma questão que me preocupa ainda mais, presidente. É a criação, a instituição do Colégio de Líderes. Isso aqui só existe no Senado, na Câmara dos Deputados Federais e nas grandes câmaras de vereadores. E o que está sendo trazido aqui pela alteração é praticamente inviável, porque o texto diz assim, que serão convocados pelo presidente para, semanalmente, decidir a ordem do dia. E o parágrafo 3º diz que as reuniões ocorrerão, no mínimo, 1 hora antes da sessão. Ora, 1 hora antes da sessão, quando será feita uma ata, e ao fim da definição da ordem do dia, ela será publicada na página da Câmara e enviada a todos os vereadores por meio eletrônico. Ora, se nós vamos nos reunir 1 hora antes da sessão para depois enviar por internet para os vereadores a pauta do dia, não tem sentido isso. Porque hoje a pauta do dia é feita na sexta-feira, com 24 horas de antecedência, que os vereadores possam tomar conhecimento, que a população possa tomar conhecimento, né, se preparar, porque senão nós sempre teremos uma ordem do dia surpresa. Então, me parece também aqui incabível a questão também da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, restringe a sua composição apenas a 7 vereadores. Me parece que todos têm oportunidade de participar. Eu vejo que essas alterações estão engessando o regimento e a funcionalidade da Câmara. Então, senhora presidente, eu teria aqui mais uma gama de artigos, mas eu vi que o meu tempo encerrou e eu quero solicitar a retirada de pauta para uma melhor análise. Obrigado, se atendido. Então, tá. Fazemos a retirada de pauta, mas o vereador Vinícius tinha pedido a palavra, então concedo a palavra ao vereador. Muito obrigado, senhora. Obrigado, senhora presidente. Renovo minha saudação à senhora, a todos aqui presentes. Eu também verifiquei esses problemas no regimento, já solicitei para que nós fizéssemos uma reunião especificamente para tratar desse assunto, porque existem inconsistências. É válida a proposta de alteração do regimento, não é, Gilmar? É necessária, é válida, mas nós precisamos discutir melhor isso. Então, eu inclusive, conversei com o Gilmar sobre alguns pontos, e tem um ponto também, senhor presidente, que é o seguinte: no Código de Ética, diz que não cumprir o regimento é caso de perda do mandato do vereador. Depois eu vou abordar o tema, que nós vamos tratar agora do Código de Ética. Então, imagine nós reformularmos o regimento dessa forma, tornando ele praticamente inaplicável, e daí, não conseguindo cumpri-lo, é caso de perda do mandato do vereador. Eu acho que temos que analisar isso com calma. O esboço, o esqueleto está feito, não necessariamente tem que ser aprovado esse ano, mas se for melhor, né, claro, mas nós podemos, até uma das propostas que havia surgido entre os colegas era fazer uma emenda para que ele passasse a valer a partir de 2021. Então, a gente tem todo 2020 para ver isso, não precisamos ter tanta pressa assim, já que para 2020 não vai ser, né? Teria acho eu.
Então, era só isso que eu queria dizer. Eu acho que temos que discutir melhor esse assunto, até porque o regimento é uma peça, é uma lei muito importante aqui, que nós, como membros, criadores do regimento, queremos que ele dure muitos anos. Nós não queremos fazer um regimento para que amanhã ele seja desfeito, porque é inaplicável. Então, estou de acordo com o Gilmar, reconheço que a senhora presidente tomou a decisão correta de retirá-lo da pauta e estou aguardando a convocação para participar da reunião com todos os vereadores para deliberarmos sobre isso. Muito obrigado. Retirado da pauta e agendaremos, então, uma reunião nessa semana mesmo, né, para que a gente possa discutir, então, amplamente as inconveniências, enfim, citadas aqui. Projeto de resolução número 2 de 2019 da mesa diretora institui o Código de Ética Parlamentar. Tem uma emenda do vereador Vinícius. Emenda de plenário, né, Vinícius? Nós vamos fazer a leitura. Presidente, se os vereadores concordam, a gente vota. Uma questão de ordem, Sim. se me permite. Como o regimento interno e o Código de Ética, conforme o próprio vereador Vinícius fez uma relação entre ambos agora há pouco, poderia também ser objeto dessa reunião e nós poderíamos retirar de pauta e depois votar conjuntamente, se Então, possível. retiramos os dois, né? Ordem, senhora presidente. Inclusive... Eles são afins, eles têm ligação, né? Eu concordaria, inclusive, em retirar as emendas, a emenda proposta hoje, e substituí-la por uma emenda conjunta, formulada por todos os vereadores após a nossa reunião, que obrigatoriamente temos. Então, faremos essa reunião, mas eu peço aos vereadores que se comprometam de estar presentes, né? A gente tem uma certa dificuldade, é muita atividade agora no final do ano, mas eu peço a gentileza dos vereadores observarem que essa pauta é extremamente importante. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 168, de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por transferência da União. Recursos oriundos da cessão onerosa do pré-sal, conforme relatório da FAMURS, e serão utilizados em obras de infraestrutura urbana e manutenção e conservação de estradas, no valor de R$ 975.464. Se todos os vereadores concordam, a gente poderia fazer a votação. Então, o secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 168 de 2019, de 6 de dezembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por transferência da União. Valdemir Nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 975.464 para auxílio a ser recebido da União, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento e Infraestrutura Urbana, obras e instalações no valor de R$ 200 mil. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Manutenção, Conservação, Sinalização, Estradas Municipais, obras e instalações no valor de R$ 775.464. Total de R$ 975.464. Artigo 2º, servirá de base para dar suporte ao crédito especial, auxílio a ser recebido da União, conforme Lei Federal número 13.885 de 2019. Recurso 1225, sessão onerosa pré-sal. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata. Projeto de lei em discussão, para o uso da palavra, vereador Altiero. Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, plateia que nos honra com a presença. Boa noite a todos. Eu constatei aqui 975 mil oriundos do pré-sal, aquele leilão, que foi um fracasso. Senão o valor seria de mais de 2 milhões, né? Era a previsão. E eu observei que alguns municípios, por exemplo, André da Rocha, tem 1.000 habitantes,
está recebendo 418 mil. Né? O Aporé, Veranópolis, municípios do mesmo tamanho que o nosso, mesmo valor que o nosso. Protásio Alves, um pouco maior que André da Rocha, também 418 mil. Mas você constata aqui uma distorção, uma injustiça, digamos. Como é que Nova Prata vai receber 2 vezes mais que o município de Guabiju, por exemplo, que tem 1.000 e poucos habitantes também, 2 vezes mais, se nós temos quase 30 mil habitantes e eles têm 1.000 e poucos? Eu acho que deve ser feito um trabalho, nós, vereadores, devemos, através dos nossos deputados federais, para que isso seja corrigido. Eu acho que está se cometendo uma injustiça na questão de valores. As nossas políticas públicas aqui da nossa cidade, do nosso município, elas são muito mais abrangentes do que qualquer cidadezinha de 1.000 habitantes. Com todo respeito às cidades pequenas, né? Mas eu acho que há uma distorção aqui, só para constatar isso. Obrigado. Mais que mudar. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 169, altera as leis 3.760, de 20 de junho de 1997 e 9.746, de 1º de abril de 2017, e dá outras providências. O objetivo é distinguir um cargo de confiança e ou função gratificada e criar outro. Se Senhor todos... presidente, não, eu peço, vamos baixar esse projeto. Então, baixado, então, para as 3 comissões. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 322, apresenta veto integral ao projeto de lei número 17, de 2019, da vereadora Roseli Albuquerque. Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio de internet. Baixado para as 3 comissões também. Roseli, quer falar mesmo? Tu quer falar? Então, baixado para as 3 comissões. Expediente Poder Legislativo novos. Projeto de lei número 19, de 2019, do vereador Gilmar Perusso, dispõe sobre a redução da faixa não edificante. Também acho que... Está certo? Tá, então acho que vamos baixar para as 3 comissões para as pessoas tomarem conhecimento também. Pedido de informação número 21, de 2019, do vereador Vinícius Reinelli, dispõe sobre o Congresso da Adjore, evento realizado nos dias 14 a 17 de novembro de 2019, em Nova Prata, a respeito de horas de sonorização, custo de cada hora contratada e valor total das contratações e demais equipamentos. O secretário fará a leitura. Pedido de informação número 21 de 2019. Senhoras e senhores vereadores, o vereador Vinícius Reinelli, parlamentar municipal pela bancada do PV, apresenta aos demais colegas o pedido de informações a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente do Poder Executivo Municipal. Queira o departamento competente informar o seguinte: 1. Quantas horas de sonorização foram utilizadas na realização do 56º Congresso do Adjore Rio Grande do Sul e 1º Congresso do Adjore Brasil entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019? 2. Qual o custo de cada hora contratada e valor total da contratação pela utilização da sonorização e demais equipamentos? 3. Qual ou quais as empresas prestadoras dos serviços de sonorização contratado? Nova Prata, 4 de dezembro de 2019, Vinícius Reinelli. Pedido de informação e discussão, para o uso da palavra o vereador Vinícius. Renovo minha saudação, senhora presidente, senhora e todos aqui presentes. Eu fiquei curioso para saber quanto que o município gastou
com esse evento. Então, por isso, pedido de informação. Né? Nós vamos descobrir se foi muito, se foi pouco, se foi razoável, se trouxe benefícios ou não. Eu até achei bonito o evento. Acho que foi bacana o evento, tudo. Mas eu gostaria apenas de obter essas informações para uma melhor análise. Muito obrigado. Entendido. Então, em votação. Aprovado, então, por todos os vereadores. Pedido de informação número 22/2019, do vereador Altir José Ferro, solicita ao Poder Executivo que informe qual foi o gasto total que a Prefeitura teve com a realização do 56º Congresso da ADJORE, Rio Grande do Sul, e primeiro Congresso da ADJORE realizado de 14 a 17 de novembro de 2019. Então, o secretário fará a leitura. São itens diferentes das solicitações de informações. É o que eu entendi. Pedido de informação número 22/2019. Senhoras e senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, MDB, solicita que a Secretaria responsável do Poder Executivo informe qual foi o gasto total que a nossa Prefeitura teve com a realização do 56º Congresso da ADJORE, Rio Grande do Sul, de primeiro Congresso da ADJORE Brasil, que ocorreu no período de 14 a 17 de novembro de 2019. Solicita também que sejam enviadas cópias de todos os documentos correspondentes. Nova Prata, 6 de dezembro de 2019, vereador Altir Ferro. Pedido de informação em discussão para o uso da palavra vereador Altir. Renovo minha saudação a todos. Esse pedido não é igual a que o colega Vinícius fez. O colega Vinícius aqui está se referindo a horas de sonorização, custo de cada hora contratada e valor da contratação e demais equipamentos. E eu estou pedindo o total do gasto, entre sonorização e outras despesas. Se houverem, é claro. Conto com o apoio de todos. Obrigado. Palavra do vereador Vinícius. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo minha saudação, senhora, todos aqui presentes. Vereador Altir, eu acho que tanto eu quanto o senhor esquecemos de fazer um pedido muito importante. Se esse evento estava no calendário de eventos do município. Seria importante saber. Eu acho que, quem sabe, a gente insere no seu pedido, que o meu já foi aprovado, se estava ou não presente, inserido no calendário de eventos, ou se foi uma inserção de volúpia. Assim. O que o senhor acha, se eu formular o requerimento verbal agora? Então, gentileza, senhor presidente, a pedido do vereador, vamos inserir. Muito obrigado. Questão de ordem, isso não pode ser feito só pelo líder? Pode o vereador fazer uma emenda assim? Só por uma questão do regimento, né? Só por uma questão do regimento, senão pode ser feito na próxima semana também, enfim. Vai vir informação suficiente aqui para vocês, com certeza. Fica melhor, né? Então, pedido de informação em votação. Aprovado, então, por todos os vereadores. Pedido de indicação número 187/2019, do vereador Magnus Espanhol, dispõe sobre o projeto Onde o Trenó Não Chega, da Secretaria de Assistência Social. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 187/2019. Senhoras e senhores vereadores, Magnus Espanhol, vereador com assento nesta Casa Legislativa no uso de suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após ouvido o plenário, que a Secretaria de Assistência Social, juntamente com esta Casa, monte o projeto Onde o Trenó Não Chega, junto com pessoas, empresas e entidades, indicando onde existem famílias carentes que a entrega de presentes no Natal, para a entrega de presentes no Natal. Justificativa:
Todo ano, diversas pessoas, entidades, empresas e até mesmo a área pública fazem belíssimas campanhas para arrecadar brinquedos e distribuir às crianças carentes no Natal. Essa atitude é louvável, porém, como as ações são independentes, ocorre que algumas crianças acabam recebendo vários presentes, enquanto outras não recebem nada. Dessa forma, no projeto Onde o Trenó Não Chega, a Secretaria de Assistência Social e esta Câmara de Vereadores convidaria a todos os interessados para uma reunião a fim de apresentar um mapa das famílias carentes e, assim, cada um poderia atender uma área sem ficar ninguém desassistido. Certo em contar com a colaboração dos colegas e a efetivação do pedido por parte do Executivo, agradeço a atenção. Nova Prata, 2 de dezembro de 2019, vereador Magnus Espanhol. Pedido de indicação em discussão para o uso da palavra vereador Magnus. Renovada a saudação a todos. A ideia dessa indicação é que a assistência social tem um mapa de quem são as famílias carentes e tudo mais. Todo ano a gente vê muitas entidades fazendo campanhas para doação de brinquedos e muitas vezes elas acabam indo sempre no mesmo lugar, enquanto tem alguns lugares que as crianças acabam ficando sem. Então a ideia é que a gente faça, junto com a assistência social e esta casa, presidente, uma reunião convocando essas pessoas que quiserem vir aqui para ver, para que a gente possa fazer com que esse ato realmente chegue a todas as crianças do nosso município. Não é uma coisa do município, mas o município como centralizador, digamos assim, para a gente poder conseguir chegar em todos os lugares. Por isso eu peço a compreensão dos colegas e que a assistência e essa casa, se entender, possam levar esse projeto adiante. Obrigado. A presidência é o vereador Clayton para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, funcionários da casa e plateia que nos prestigia em um número considerável hoje. Muito importante a presença de vocês, gratos por isso. Parabenizo o vereador Magnus por essa iniciativa, acredito que é de extrema importância. Porém, eu só queria fazer um relato da maneira que era quando eu conduzia, né? E eu creio que até siga alguma coisa nesse sentido. Ocorre que muitas pessoas, na verdade, a nossa cidade tem pessoas de coração muito solidário. As pessoas são muito bondosas quando se trata de pobreza, quando se trata de catástrofes, quando se trata de alguém estar doente. As pessoas da nossa cidade têm, por natureza, né, por cultura, ajudar muito. Isso é muito bonito, né? Aceitar as diferenças e trabalhar em cima dessas diferenças. Ocorre que muitas pessoas já recorrem à assistência social. Elas buscam a lista das pessoas e aí o secretário, sempre a equipe do CRAS, que tem um mapeamento das famílias mais necessitadas, já fornece uma relação de pessoas a quem essas pessoas possam se dirigir. Eu mesma fazia isso, né? Então, tendo conhecimento e sabendo da onde tem essas necessidades especiais e específicas, né, a assistência social, ela já libera os nomes, né, para essas pessoas interessadas. Muitas pessoas não querem fazer chegar pelas suas próprias mãos e deixam na mão da assistência social para que a assistência faça isso, né? Então, já existe uma mobilização semelhante, né? Já existe essa mobilização semelhante. Agora, eu aprovo e parabenizo a sua ideia. Eu acho que a gente pode trazer para nós e talvez amplificar esse projeto, né? Dar mais visibilidade e talvez inserir mais pessoas, já que a Nova Prata tem essa tendência e essa característica, que é muito bonita. Eu lembro, eu vou citar só um fato, de algumas pessoas que incendiaram casa, no período que eu estive aí. Para vocês terem conhecimento, as pessoas construíram casa nova, equiparam suas casas e sobraram muita coisa. Então, Nova Prata está de parabéns por esse espírito de caridade, por esse espírito de carinho, né, que tem para com os outros, principalmente em momento de catástrofe, né? Então, parabéns e muito obrigada. Pedido de indicação e votação.
Aprovado por todos os vereadores. Moção de protesto e repúdio, número 4, do vereador Gilmar Perusso e demais vereadores, contra os projetos que atingem os servidores da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, Magistério Público e servidores. O secretário fará a leitura. A Câmara de Vereadores de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Moção de protesto e repúdio número 4, 2019. Moção de repúdio contra os projetos que atingem os servidores da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Entidades ligadas à Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e SUSEP, bem como em relação ao conjunto de medidas que atingem os servidores públicos estaduais. Gilmar Perusso, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem propor moção de protesto e repúdio conforme segue. A Câmara Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental apresentar esta moção de protesto e repúdio contra os projetos alcunhados pelo Executivo Estadual de Reforma Estrutural, que atingem os servidores da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, entidades ligadas à Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e SUSEP, e que também compreendem alterações no plano de carreira do Magistério Público, no Estatuto do Servidor e no regime próprio de Previdência Social do Estado. Inciso 1º. A categoria dos servidores da segurança pública, bem como as demais categorias, diante deste cenário e de um grave quadro do adoecimento e elevação do índice de suicídios entre servidores da segurança pública, educadores e entre outros, o governo propõe uma série de medidas que, em última instância, vão aprofundar o arroxo salarial, congelar proventos por anos a fio, retirar direitos e confiscar o dinheiro dos aposentados. Dos aposentados que ganham menos, taxando a Previdência, além de outras medidas que retiram direitos conquistados ao longo dos anos. É inaceitável que recaia nos ombros de quem recebe os menores salários e pensões e a conta da má gestão das desonerações fiscais bilionárias, da sonegação de grandes empresas e dos privilégios dos altos salários. Terceiro, tais projetos levarão, inevitavelmente, à queda de qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Quarto, reiteramos nosso repúdio a medidas propostas que atingem o Magistério Público Estadual, cujo apoio já foi manifestado por esta Casa Legislativa, bem como em fase das medidas que retiram direitos do conjunto de servidores do Estado do Rio Grande do Sul. O próprio regime de urgência impossibilita o aprofundamento do debate e inviabiliza o diálogo entre governo e servidores. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pleiteando pela rejeição das propostas em prol de alternativas reais de valorização e qualificação dos servidores estaduais. Câmara Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul, 5 de dezembro de 2019, assinado por todos os vereadores. Moção de protesto e repúdio em discussão para uso da palavra o vereador Gilmar. Senhora Presidente e demais vereadores, quero saudar as pessoas que hoje vêm até essa casa e, saudando o amigo Dornelles, saúdo os demais. Na verdade, nós já tivemos aqui algumas moções nesse sentido. A primeira delas foi em relação aos servidores do Judiciário, que nós também fizemos uma manifestação nesse sentido, em especial quanto à extinção do cargo de oficial escrevente, feito pelos colegas dessa casa e aprovada por todos, e que teve um bom resultado porque o projeto foi derrotado na Assembleia. Há poucas sessões atrás, de autoria do vereador Clayton, nós aprovamos aqui também uma moção, a qual nós estamos reiterando,
em relação ao Magistério Público Estadual. E agora, nós estamos apresentando essa moção de repúdio ao pacote apresentado pelo Governo do Estado, que atinge os servidores da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, em especial as entidades ligadas à nossa Brigada Militar, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil, à SUSEP, e que não é uma e nem duas medidas. São inúmeras medidas de grande repercussão na vida desses servidores, desses trabalhadores, e que mexem com questões de direitos que foram conquistadas ao longo de muitos anos e através de muito esforço. Nós temos questões, por exemplo, que mexem na aposentadoria, na alíquota das aposentadorias, na questão das incorporações, também no item horas extras, nos abonos de incentivo à permanência, na questão de gratificações e adicionais. E eu poderia citar aqui relacionado às férias, pagamento de diárias, vale-refeição e abono família, trabalho e horas extras, entre outros. O que nós podemos fazer é, de fato, após aprovado, presidente, a exemplo do que já fizemos para outras categorias, é de posse da aprovação dessa moção de repúdio, entregarmos na Assembleia Legislativa, mas não apenas o ato formal de entregar, mas o ato de conversar com os parlamentares, de mostrar que lá na base, de fato, nós, comunidade, nós, sociedade, nós, população, sentiremos os reflexos dessas medidas, porque são medidas duras, são medidas restritivas e que o projeto apresenta-se em regime de urgência por parte do Governo do Estado, o que faz com que não haja o aprofundamento do debate e que possa ser votado a toque de caixa. Eu quero saudar aqui a grande mobilização que ocorreu na semana passada. De fato, foi um movimento de muita gente, que repercutiu muito, e que agora não é mais uma questão de uma categoria isolada, mas do conjunto de servidores. E aqui nós destacamos em especial nossos brigadianos, nossos policiais, pessoal da SUSEP, do Corpo de Bombeiros, que fazem um trabalho fundamental e indispensável nos municípios. Então, nós sabemos aqui que todos os vereadores estão assinando essa moção e que os vereadores saberão fazer, a exemplo do que já fizeram, o seu contato e o seu trabalho no sentido de tomar partido, de tomar posição. E nós não negamos aqui, em hipótese alguma, o reconhecimento da grave situação pela qual o Estado passa, situação financeira pela qual o Estado passa. Porém,
Na própria moção aqui nós indicamos algumas medidas que podem ser tomadas pela administração estadual, a fim de que também seja um rumo para a correção dessas distorções que existem nas finanças públicas. Apenas para fazer um parênteses dentro desse mesmo tema, e quero aqui reconhecer o trabalho de todos os vereadores, mas em especial do vereador Altir Ferro na questão da permuta do terreno onde está hoje o quartel da Brigada Militar, com a edificação sobre um terreno do Estado ao lado do presídio estadual. Esse projeto que foi apresentado já há algum tempo, cumpriu mais uma etapa agora, quando na semana passada foi aprovado mais uma etapa dessa permuta. Definitivamente aprovada, ou seja, essa conquista está consolidada. E com isso nós poderemos ter um quartel, quem sabe, moderno, com mais condições para a nossa brigada, com mais estrutura física, quem sabe com uma central de monitoramento. E no local onde está hoje o quartel da brigada, evidentemente será entregue após um processo de licitação, para um particular que irá dar a destinação que bem entender. Então, esse também é um trabalho que envolve a questão do apoio à nossa Brigada Militar. Então, a todos que estão aí, a todos que vieram, aos que não puderam vir, transmitam aí a nossa solidariedade, nosso comprometimento e o nosso apoio, né, a essas categorias que estão aí no alvo, né, de ser gravemente atingidas por algumas medidas que serão de muita repercussão na vida individual de cada servidor, mas especialmente e também na vida dos cidadãos e cidadãos gaúchos. Obrigado, presidente, e que seja dado encaminhamento a exemplo do que foi feito pelos vereadores dessa casa nas moções anteriormente aprovadas. Agradeço a todos por terem colocado aí sua assinatura. Para o uso da palavra, o vereador Clayton. Senhora presidente, colega vereadora, vereadores, servidores da casa, extinta plateia que nos prestigia hoje. Hoje, então, eu quero parabenizar o vereador Gilmar pela iniciativa, né? Na sessão passada, ele coletou a assinatura de todos os vereadores que quisessem estar junto na moção. E que bom, né, Gilmar, que vem de um vereador que é da base do governo Leite, hoje, né? A gente sabe que os partidos PT, enfim, eles são contra essa moção, e vindo do partido MDB, né, essa moção de repúdio, com certeza dá força lá na Assembleia Legislativa para que esse projeto seja rejeitado. Isso é fato. Então, quem é da base, é os votos da base que tem que virar. E se nós conseguirmos, com essa moção, e passar para as outras câmaras de vereadores, estar fazendo essa moção de repúdio, com certeza a Assembleia vai balançar na hora do voto. E vindo de alguém que a gente sabe, e o Cook esteve junto com nós, a importância que tem o vereador Gilmar no trâmite da política em Porto Alegre. Não é vangloriar ele, mas a gente sabe que ele tem uma porta aberta lá, tem deputados da base lá que votam a favor ou contra, mas ele tem bastante poder para estar indo falar, tanto ele como o vereador Altir, de lá estar falando com os deputados, então, do MDB.
Tenho quase certeza que ele consegue uma reunião lá com todos os deputados do MDB, ou se não, chefes de gabinete, para estar expondo essa moção de repúdio. Parabéns, Gilmar, e parabéns a todos nós vereadores que estamos aqui juntos nessa causa aí. O projeto talvez seja recusado na íntegra. Algumas coisas a gente sabe que tem que mexer. Algumas coisas todos nós temos a convicção de que tem que mexer mesmo. Mas, infelizmente, eles estão mexendo sempre naquele que mais precisa e sempre naquele lá que, né, se viesse uma hierarquia de cima para baixo, vamos mexer já no governador e assim sucessivamente. Eu acho que tem lógica e quando chega aqui embaixo, minimiza o impacto. Parabéns e estamos juntos nessa moção aí, com certeza. Passo novamente a presidência ao vereador Clayton para fazer uso da palavra. Então, renovo a minha saudação a todos e quero parabenizar, então, de pronto, a iniciativa do vereador Gilmar e, principalmente, a humildade. A humildade de dividir conosco essas assinaturas e também sei da capacidade que ele tem, não só em Porto Alegre, como em Brasília também, né, Gilmar? Eu estive lá no Senado e o senador Reis me chamou. Vem cá, Clarice, volta aqui. O vereador de Nova Prata esteve aqui, diz para ele que nós estamos fazendo aquela mudança solicitada, inclusive participou da elaboração do texto da lei. Então, parabéns, Gilmar, e que todos saibam que a gente tem um vereador da sua grandeza. E essa sua humildade em nos permitir participar dessa moção também nos deixa lisonjeados. Isso faz com que a gente cresça junto, que a gente trabalhe junto e que a gente atinja os objetivos junto. De pronto me coloco à disposição e também a ir a Porto Alegre e entregar em mãos aos deputados do meu partido, do Claudio Miro e do Paraíba, que é o PSB, que a gente entregue em mãos, né, que também é um partido que compõe a base do governo Leite. Né? E também temos lá um pequeno poderio. Né? Então, a gente também tem um alcance a alguns outros deputados que são amigos da gente. Né? E também faço questão, agora na questão dos professores, alcancei 6, 7 deles e todos me deram resposta. Todos eles se comprometeram e me deram resposta. Então, vou fazer o mesmo trabalho agora com relação à polícia. Tá? Então, fiquem tranquilos que o que depender dessa casa será feito e a gente deseja que vocês atinjam, então, os objetivos e que fiquem resguardados seus direitos, né, e suas buscas. Né? Que as mudanças sejam feitas meramente as necessárias, as que são necessárias. Algumas não são necessárias. Então, muito obrigada. Para o uso da palavra, o vereador Magnus. Renovada a salvação. Parabéns, Gilmar, pela indicação. Acho que é importante. O projeto, certamente, se for aprovado, não vai ser na forma como ele está. E eu venho só para falar de um aspecto que, tanto a nível de Estado, a nível de país, a gente está tentando, as pessoas estão tentando, os políticos estão tentando resolver os problemas, e sempre os menores que estão sofrendo, sempre quem menos recebe. E por que eu falo isso? Vem de encontro ao que o seu Altir falou anteriormente, da questão dos valores, que para um município vai um valor, para outro vai outro, e que são migalhas, seu Altir, que vem para nós, para André da Rocha, para o município que for, são migalhas. Nós estamos discutindo aqui um aspecto para o Estado não quebrar, e os deputados aprovam o aumento do fundo partidário lá em Brasília. Uma piada. Uma piada. Tudo bem que o Estado é o Estado, a Federação é a Federação, mas nós temos que começar a ver isso aí de forma diferente. O pacto federativo tem que ser revisto. As coisas acontecem na cidade, o dinheiro tem que ficar na cidade. E o que sobra tem que ir para o Estado e ir para a Federação. É importante que a gente leve adiante, que a gente não pare de falar disso. O vereador Vinícius já falou aqui em certo momento, já foi comentado muito nessa Câmara, nós temos que levar isso adiante. As coisas só vão realmente mudar quando ficar mais dinheiro nos municípios e menos no Estado e na Federação. Só a favor. Por favor. Só uma observação, colega vereador. Fundo partidário que nunca chega no município. Muito bem lembrado, porque eu não sei se algum colega aqui recebeu algum valor, esse valor não vem, e mesmo quem é candidato a nível estadual, a deputado, coisa e tal,
Se não for dos grandões, não recebe. Então, infelizmente, a gente tem um sistema que tem que ser repensado nesse país. E a gente tem que incitar isso, a gente tem que falar, as pessoas têm que falar na rua. O país só vai melhorar quando isso acontecer. Porque daí o dinheiro vai ficar onde realmente ele tem que ser gasto, que é no município. Não se faz nada em Brasília, as coisas se fazem aqui na ponta. É isso que a gente tem que pensar. Obrigado. Moção de protesto e repúdio em votação. Parece que deu uma reagida. Aprovado por todos os vereadores. Temos correspondência, secretário? Tem alguns ofícios, respostas, pedidos e informações, estão disponíveis na pasta, tá? Quem quiser. E também os convites, eles ficam disponíveis na pasta para todos, tá? Então, por favor, deem uma olhada, que às vezes eles chegam um dia antes e a gente não consegue alcançar para todos. Para uso da tribuna, então, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da casa e plateia extinta que nos prestigia hoje. Bom, eu vou começar dizendo que eu vou procurar os deputados, já falei, sou favorável ao pedido, ao apoio do Gilmar, então vocês poderão estar contando comigo também. E quero falar um pouco da minha ida a Brasília na semana passada, que foi uma viagem muito boa para o nosso município e região. Eu estive em reunião lá no DENIT com o deputado Danley, onde lá nós conseguimos uma resposta muito grande. Na verdade, eu fui atrás da continuação da BR-470, que há 3 anos atrás que eu fui a primeira vez a Brasília, quando eu fui pedir para que olhassem aqui nos 700 metros do trevo da BR que vai para André da Rocha, que começaram um projeto que hoje está quase todo concluído. Então, a gente pediu de que olhassem essa outra parte com outros parlamentares, também estavam atrás. O deputado Danley esteve lá pedindo por nós aqui, e tivemos a felicidade de chegar lá e ter a notícia de que foram feitos estudos de viabilidade da BR-470, os 40 quilômetros até Barreto, incluindo André da Rocha, arredores, e a ponte do Rio das Antas, que precisava de uma reforma, aí a duplicação de Bento a Carlos Barbosa. Então, isso estava como prioridade. E no dia 26 do mês passado, então, se passou. Foi feito o projeto, foi feito os estudos. Então, agora, essas obras serão prioridades aqui para o Rio Grande do Sul. Está em primeiro lugar, então, serão as primeiras obras a serem concluídas. Acredito que em mais 3 anos teremos esses tão sonhados 40 quilômetros para André da Rocha. É uma parte que ninguém acreditava que fosse acontecer, e com tanto pedir e buscar e mostrar a necessidade da nossa região, então, nós conseguimos. E também, com o deputado Danley, nós conseguimos o empenho, em meu nome eu falo, do Ademir Concolato, vereador, e do partido, um empenho de uma ambulância para a saúde, com elevador, de 250 mil, mais um empenho do ginásio, lá para o bairro São João Bosco, que vai servir como salão comunitário para aquela comunidade, e para ter projetos recreativos, que eles não têm um espaço lá, então, e mais 250 mil para pavimentação asfáltica, que vai ser feito na área industrial. Essa destinação foi para lá, porque nós conversamos, o Ademir conversou com o presidente do Cindy Lojas e pediu onde seria
Indústria e Comércio, e pediu onde estaríamos precisando isso com maior urgência no nosso município, e lá, como está muito ruim, vai ser colocado. E, para conseguir as entradas de Nova Prata, que eu digo que vocês conhecem e sabem que está muito ruim, lá do bairro Basalto, é um local que já teve muitas mortes, muitos acidentes ali por causa daquele cruzamento. Aqui no São Pelegrino, que vai para o Gramadinho, aquela entrada também está muito ruim. E São Cristóvão, o trevo que vai para... Tem um trevinho que vai lá para a área industrial, aquele lá do fundo, não o primeiro. Tem a entrada da cidade. Eu pedi para priorizar esses e me lembraram também que a entrada aqui, na saída aqui do asfalto, também está ruim. Então, pedindo para o deputado Danley, junto com o Moisés Pertile, de Veranópolis, que me acompanhou, que é do partido também, pedimos um trevo lá para Oleoplan. No DENIT, em reunião, eu agradeço muito ao parlamentar, ele destinou 2 milhões de reais de emenda do orçamento para este ano ainda, para o DENIT, para que seja priorizada essas obras, que agora inicia seu ano com negociado já lá no DENIT em Brasília, que se inicia o ano já sendo concluídos esses trevos, essas entradas da cidade de Nova Prata e o trevo ali em frente ao Oleoplan de Veranópolis. Então, eu acho que foi uma viagem bem produtiva. Também tivemos uma audiência no Ministério da Saúde com o Jam Lisboa, o diretor lá, onde eu levei um pedido para que mudem uma portaria aqui da nossa oncologia, para que nós possamos ter credenciamento com o SUS aqui. E que para isso precisa ser mudado. Daí nós levamos o projeto e pedimos, é um tanto difícil, mas que nem diz, Gilmar conseguiu mudar a lei da BR-470, diminuindo a faixa de domínio, não é impossível. Lá não tiraram a esperança de que não aconteça isso, mas nos ofereceram uma UTI para Nova Prata. Se nós tivermos espaço aqui, aí eu já liguei para o hospital para nós fazer uma reunião, podemos ir a Brasília. Eles fornecem o equipamento de UTI para o nosso hospital, então, e tendo UTI, que é o que precisa para a nossa oncologia aqui funcionar pelo SUS, nós poderemos, então, ter um trabalho completo. Mas isso tudo é agora para os próximos dias, a gente estudar junto e ver a viabilidade dos hospitais, porque precisam de muitos profissionais para isso. E foi isso. Que nem eu digo, ir para Brasília, gastar. Não é gastar. Eu acho que Nova Prata e região teve muito com essa minha viagem, com essa minha ida a Brasília. E tem que ir atrás, tem que pedir para os parlamentares, para os deputados que tem de cada partido, e junto a eles ir lá pedir, é bem mais fácil de conseguir. E assim a gente consegue fazer a diferença. Eu estava esquecendo. Também conseguimos uma viatura aqui para a região, que nós estamos conversando com o Sargento Canale, para saber como já veio uma para civil e uma para militar, que nós conseguimos com o deputado Danley e o Covatti. Agora nós temos mais uma. Vamos ver com o Canale qual é a cidade, com o sargento, que é o comandante agora, aonde estão precisando. Então, o deputado Danley vai mandar mais uma viatura agora, que já tem para a nossa região. Boa noite, era isso, muito obrigado. Para o uso da tribuna, o vereador Altir. Renovo minha saudação a todos. Eu queria, primeira coisa, assim, falar sobre imposto de renda. Lembrar mais uma vez a todas as pessoas que pagam imposto de renda. Vocês têm a oportunidade
de deixar 6% em Nova Prata. Até o final do ano. Vamos colaborar com essas entidades de Nova Prata que precisam. É 6%, minha gente. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que pode fazer isso. E vamos fazer. Nós temos a PAI, a Ascodet, CDDICA, Liga de Combate ao Câncer e tantas outras entidades aí que precisam de dinheiro. E se vai para Brasília o dinheiro, a gente não sabe o que é feito. E muito desse dinheiro vocês sabem para onde vão. Vai para a corrupção. Então vamos aproveitar. 6% é bastante. Quem paga 10 mil de imposto de renda pode deixar R$600 em Nova Prata. Por que não fazer isso? Vamos fazer, minha gente. Tem gente que tem medo, que dá problema. Eu faço isso desde que existe a lei. E nunca tive problema nenhum. Por que não fazer? Nova Prata tem uma capacidade de captação. O que me ajuda? Qual é a capacidade? R$600 mil. Nós não alcançamos no passado nem 20%. Vamos trabalhar, minha gente. Vamos colaborar. Eu me disponho a ajudar. Alguém que não sabe como é que é o processo, eu estou aí para colaborar. Todos os vereadores estão aí para colaborar. Tá? Com relação ao que o Gilmar Perusso falou, de uma nova brigada militar em Nova Prata, a gente sabe da importância que tem a segurança. A brigada militar, principalmente, é muito importante e ela precisa de um novo prédio aí. Nós começamos esse processo em novembro de 2017, fazem mais de 2 anos, hein? Eu me lembro que naquela oportunidade fomos a Porto Alegre. A Clarice foi também? A Clarice, o Gilmar, eu e o vice-prefeito. Mais de 2 anos já. E agora foi aprovado definitivamente. Eu tenho registradas 73 ligações. Registradas. 73 ligações, fora as vezes que eu fui a Porto Alegre, atrás de outras demandas, e sempre ia VS também. Esse processo teve em Veranópolis, teve em Bento, teve em Caxias, em Nova Prata, na Brigada Militar, todos os departamentos da Brigada, a Rose também me acompanhou algumas vezes, teve em todos os departamentos do governo do Estado, e agora parece que vai sair o novo prédio da Brigada Militar. Graças a Deus e graças ao trabalho de algumas pessoas aqui. Quer dizer, tem que ir atrás. Eu quero comentar mais uma vez aqui, vereador, principalmente, é muito criticado, né? Eu fiz um comentário aqui esses dias a respeito das obras que são feitas em Nova Prata. Tudo vem de emenda parlamentar. E essas emendas parlamentares é tudo graças ao trabalho dos vereadores. Eu mencionei aqui, ó, 25% da receita vai para a educação, 25% vai para a saúde. O índice obrigatório é 15%, mas vai 25%. 47% para a folha de pagamento. O que sobra? E as outras secretarias? Não sobra nada para investimento. O investimento que é feito aqui é do trabalho dos vereadores, de todos os vereadores. Não, é todos os vereadores que vão atrás de emendas parlamentares. E todos eles têm trazido alguma coisa. Né? Então, nós temos que as pessoas, quando criticam os vereadores, e vocês podem nos defender. Não, mas você não sabe o que o vereador faz. A obrigação do vereador é legislar e fiscalizar. Mas ele faz muito mais do que isso. Todo vereador em Nova Prata não tem custo nenhum. Porque todos eles. E eu defendo os vereadores. Sempre que eu vi alguém criticando, eu defendo.
Com relação ao UTI, bem lembrada, Roseli, é uma questão de muito trabalho, mas o grande problema da UTI, é a manutenção da UTI. Uma UTI em Nova Prata, hoje, custa de 400 a 500 mil reais. E, infelizmente, Nova Prata não tem cacife por mês. Infelizmente, Nova Prata não tem cacife ainda para manter... Desculpe, pessoal. Não tem cacife para manter uma UTI. A gente tem que continuar trabalhando, claro, até para conseguir emendas depois para manter a UTI. Mas não é fácil, minha gente. Tomara que a gente... Porque o hospital já tem um espaço para UTI há muito tempo, graças a Deus, nós temos aí. Agora, com o novo pronto atendimento, eu acredito que vai sobrar mais espaço, né? E tomara que logo, logo a gente consiga isso também. Mas o problema da UTI, às vezes muita gente pergunta por que não tem UTI em Nova Prata. É o custo da manutenção. É em torno de 400 a 500 mil reais por mês. Não é fácil. No mais, 6%, minha gente. Vamos deixar em Nova Prata. Obrigado e uma boa semana a todos. Passo a presidência ao vereador Mário para fazer uso da tribuna. Renovo a minha saudação a todos. Eu venho para falar de um pleito que está sendo buscado pelo Parlamento Regional. Então, como falávamos anteriormente, nossos colegas vereadores falaram do custo de um vereador. Né? Quando se levanta uma opinião, normalmente se generaliza. Né? Não presta, não serve, enfim, são os mais variados atributos e adjetivos, né, atribuídos ao legislador. Cabe dizer que o legislador está dentro do seu direito e aqui, em Nova Prata, nós somos exemplo de economia. Somos exemplo de Câmara de Vereadores para todo o Brasil. Temos uma das câmaras mais enxutas de todo o país. A gente faz uma devolução de praticamente a metade do que nos é destinado, sendo que o que teríamos de direito é 7%. Nos é alcançado 2%, e desses 2%, 1% é devolvido. Praticamente essa média, sempre. Então, ficamos aí no gasto de 1 milhão, cerca de 1 milhão, onde teríamos direito a 7 milhões. Cabe dizer também que não temos nenhum assessor, aliás, estamos com algumas dificuldades até de trabalhar, por falta de pessoal. A gente encontra dificuldades, muita coisa poderia ser feita a mais, pesquisas, buscas, se a gente tivesse pelo menos um assessor de cada um. A gente não tem isso, a gente tem uma pequena dificuldade nesse sentido. Né? Então, só quero falar para vocês que, dentre as buscas dos vereadores, existe um órgão chamado Parlamento Regional, que é alguma coisa nova. São 21 municípios reunidos com os seus presidentes dos legislativos, do qual eu faço parte no momento, e me antecederam o Cook e o Clayton, fazendo parte também, e sugiro que o novo presidente da casa também faça parte, se engaje nesse projeto. É um projeto amplo de muitas buscas, inclusive buscas pela segurança, inclusive buscas pelas rodovias, e o último pleito que eu estive representando o parlamento, a pedido da presidente, a Patrícia Camassola, de São Marcos, estive então em Portão, em uma busca extremamente importante para o escoamento de produção de toda a Serra Gaúcha, que é a ampliação da 448. Essa busca, ela reflete em toda essa região da Serra e também das Hortênsias. Né? Desafoga o trânsito, se forem concluídos, aqueles 13 quilômetros. Né? Para isso, existe uma mobilização maior, a quem eu convido a todos os vereadores, principalmente os vereadores, e também as pessoas presentes aqui, vocês também
devem sofrer os congestionamentos no momento que estão se deslocando. Eu ia passar aqui algumas das autoridades que fazem parte, mas eu fui abrindo a lista aqui, e tem mais de 100 pessoas, então eu não vou nominar, tá? Mas só para vocês terem uma noção, são grandes empresários, grupo do G30, os 30 maiores empresários da área de turismo, da região de Gramado e também de Bento Gonçalves. Né? Também os prefeitos de toda a região, né? Aqui, SIC Serra, SIC Portão, todos, o prefeito Citolin, enfim, todos os prefeitos das cidades maiores estão engajados. Será no dia 14, sábado, na altura da Casa das Cucas. Tá? Vai ter uma grande mobilização, da qual farão parte muitos deputados. Tá? E esse documento, essa carta aberta, também foi assinada por mim, tive a honra de assinar essa carta, e alcançamos ao presidente na visita, presidente Bolsonaro, na visita dele a Bento Gonçalves. Então, tem uma grande chance de êxito, também consegui, via o pessoal do DEM de Nova Prata, conseguimos fazer chegar ao Onyx Lorenzoni, que estará presente nesse movimento do dia 14. Então, eu peço a todos que puderem fazer parte e se mobilizarem, que estejam presentes. Né? Que pelo menos se engajem e tenham conhecimento desse assunto, que também é uma busca ampliada e é uma busca da região que vai favorecer a todos. Então, eu peço que vocês olhem com carinho também essa demanda e a gente se envolve muito mais do que pagar a conta de luz de alguém que vem com o boleto para nós. Né? Tá? O nosso trabalho é bem mais amplo que isso. As pessoas não pensam que a gente se envolve nas demandas macro. Eles pensam que a gente fica só nas demandas micro e que o nosso dever é comprar rifa. Né? Então, assim, a gente fica constrangido e fica triste quando vê que o conceito de um vereador é tão desmerecido. Nesses dias houve várias conversas em vários níveis que me deixaram muito triste de ver a maneira que a gente é tratado, de ver a maneira que a gente é visto, e a minha filha chegou e me perguntou: mãe, tu tem certeza que tu quer continuar nisso? Tu tem certeza? Por quê? Porque tu não vê o jeito que as pessoas se tratam, o jeito que as pessoas falam de político. Eu disse, mas eu sei que de mim não estão falando. Não falariam de mim nesse tom. Eu entendo e até reconheço que os políticos fizeram por merecer, para merecer essa imagem. Mas eu gostaria que vocês entendessem e até nos defendessem, porque aqui tem políticos honestos. Aqui tem gente de bem e trabalha pelo bem da sociedade. Então, o meu abraço a todos, que vocês tenham êxito nas buscas de vocês, que agora são nossas também, né? E parabéns por encamparem isso conjuntamente. Assim a gente demonstra força e vocês com certeza terão êxito nisso. Uma abençoada semana a todos. Obrigada. Rádio Prata, sábado. Vereador Altiro, vereador Cook. Magnus. Vocês se entendem depois, pode ser? Então, nada mais havendo a constar, declaro encerrada a sessão. Só para dizer, pessoal, nós vamos agendar um dia para essa reunião, então, para ver do regimento nessa semana, tá?